10 minutos ele fica amarelo, com 3 ele fica vermelho, tá? Isso. Esse aí. Deixa eu conferir o outro. Você prefere de cá? Não, isso também. Nossos queridos companheiros, frequentadores e amigos da Casa do Caminho de Juiz de Fora, é sempre uma oportunidade rara para todos nós, a cada 2 anos, virmos aqui nos reabastecer e, por que não dizer, comungar dessa convivência espiritual. Isso que alimenta sob maneira o espírito de cada um de nós. Nos faz prosseguir na luta, nos faz compreender a causa do que se reveste como episódios ou circunstâncias da nossa presente existência. Mas nós somos levados, sem dúvida, a ampliar esse panorama, muito além dessa assembleia de humanos, muito além da curta visão panorâmica da presente existência. Nós somos levados, sim, a voltar aos arquivos, se quiserem, do nosso inconsciente, o banco de memórias, tão comentado e pesquisado pelos nossos homens de ciência. E quando todos nós que temos esse privilégio de seguir as luzes que foram muito bem delineadas por este insigne mestre francês, nós nos encantamos cada vez mais à medida que nos aprofundamos no estudo das suas obras. Kardec inicia, sem dúvida, no contato com as mesas girantes, que divertia a elite parisiense da sua época, mas que não viam eles, aquela sociedade seleta, apenas um meio de diversão. E a insistência dos amigos, incluindo um que está aqui presente, o Didier, ele reagiu de forma muito clara e objetiva como homem positivista da sua época e um homem letrado nas ciências naturais que até então, em sua época, não estavam tão subdivididas como hoje. Quando puderem me provar que uma mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, a partir daí poderei me interessar por essas coisas. Essa foi a reação dele. Mas aquela insistência, o apelo emocional daqueles que conviviam de alguma forma no desenvolvimento na França, em Paris, portanto, a cidade-luz do século XIX, insistiram, e Kardec, talvez até para satisfazer os pedidos de uma forma mais cortês, como lhe era peculiar. Ele aceitou em ir assistir a essas reuniões de diversão dos salões parisienses. E o nosso mestre, que substituía Pestalozzi em Verdun, Suíça, nas suas idas para divulgar, naturalmente, o desenvolvimento da didática e da pedagogia, Kardec, já vendo e assistindo àqueles fenômenos, percebeu, e aí está realmente a característica importante de cada um de nós, a capacidade de percepção.
esta capacidade de percepção que aproveitamos, nós estamos, sim, com um tremendo potencial em desenvolvimento e que reflete não apenas as experiências de uma vida num tempo muito curto, nesse universo imenso da criação. Mas Kardec, certamente, já percebido, ou melhor, desenvolvido na sua percepção, ele sim, ele vê naqueles fenômenos a manifestação de leis desconhecidas. E aí foi ele que, na linguagem da definição de Herculano Pires, de filosofia, debruçou-se. Que belo é esse debruçar-se. Comenta Herculano que ato mais belo é quando a mãe, ao amamentar, não só do seu leite, mas, sobretudo, das suas emoções, ela se debruça sobre o filho. Debruçar-se sobre o pensamento, o debruçar-se do pensamento sobre ele mesmo, em busca da realidade que nos cerca. Sem dúvida, Kardec debruçou-se sobre esses fenômenos. E ele começa assim, não só a investigar os fatos, muito além do que investigar, procurar interpretar as causas normais, físicas, normalmente explicáveis, de como poderiam aqueles fenômenos ocorrer. E lembremos bem, numa época em que não existiam os recursos eletrônicos que temos hoje. Kardec passa, então, a criar perguntas, como foi dito aqui, nessa metodologia socrática, e é realmente nas respostas às perguntas, todas elas sobremaneira inteligentes, que ele vai construindo pouco a pouco esse edifício, que no próximo dia 18 desse mês de abril, completa 156 anos. É muito pouco tempo para percebermos as mudanças que esse conhecimento alicerçado no bom senso, o bom senso encarnado, como foi designado Kardec, é muito pouco tempo para que a humanidade mostre os resultados palpáveis dos efeitos desses conhecimentos dentro de cada um de nós, na maneira de se comportar, na maneira de perceber em profundidade esse mundo imenso, refletido ou refletindo as nossas múltiplas e não sabemos quantas existências nesse orbe relativamente novo. O universo, dizem os pesquisadores e cientistas da área da astronomia, surgiu há 13,7 bilhões de anos. E, na concepção mais atual, ou ainda mantida, naquele momento do grande desenvolver, assim denominado o Big Bang, americano gosta dessas coisas, tudo tem que ser grande, e já coloca lá o Bang, que é um tiro. Então, o momento em que a consciência divina, a inteligência suprema, nesse instante do seu despertar,
inicia-se o desdobramento num ponto único de concentração de energias desconhecidas, mas todas elas guardando um potencial à semelhança de uma semente que não reflete na sua pequenez o tamanho de um carvalho que virá a ser. Esse universo segue numa forma de expansão. Mas o que é muito importante já comentar é que os cientistas chegaram à conclusão de que apenas 4% desse imenso universo é observado e percebido. Percebido é muito mais do que constatado, do que observado. Apenas em 4%. Os outros 96%, que nós não sabemos nem eles, os cientistas, físicos modernos, astrônomos, eles admitem como matéria escura, energia escura. Então, queridos companheiros, debruçar-se sobre 4% dessa realidade incomensurável da criação é muito pouco para chegarmos à pretensão de saber, ou do saber dos sábios, que nos dizem, só sei que nada sei. Sócrates. E o nosso gênio do século passado, Einstein, como que entendendo essa realidade maior, ele diz, diante do desconhecido, esses 96% que desconhecemos totalmente, o sábio e o ignorante estão na mesma condição. Então, meus amigos, nós somos sábios. E graças a Deus, ignorantes. Todos nós. Cadê o da minha safra que está ali? Aquele ainda tem mais sorte do que eu, porque o cabelo não incomoda. Então, as crianças, a capacidade de percepção hoje é sim do que começa a falar ao mais idoso valorizada. Primeiro porque nós precisamos respeitar o direito do pensar de todas as criaturas e de interpretar o que percebe o recôndito do seu espírito na sua alma sensível. É terreno que absolutamente não podemos adentrar, é aquilo que se passa no interior de cada criatura. Conversávamos ainda ontem, num colóquio alimentar com a dona Isabel, em que ela comentava exatamente isso. Eu gosto de penetrar na alma das pessoas, mas penetrar com amor. Penetrar no sentido de companheiro, de solidariedade e de ajuda. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós temos esse potencial de penetrar, só que a gente prefere falar. E falamos muito, falamos mais do que a gente deve. Até que os nossos ouvidos se cansam de nos ouvir. E perceber nessa relação de alma a alma a beleza que existe no interior de cada criatura. Porque diante do desconhecido, somos todos nesse universo de Deus, aprendizes da verdade. E essa verdade pode ser nos transmitida por qualquer pessoa. Aquele mané de que falou,
o nosso querido César Reis ontem, pode ser transmitida por qualquer pessoa desse universo. Mas, disse Kardec, eu já saí fora totalmente do que tinha preparado. Me desculpe, mas é assim mesmo. A gente só sabe que nada sabe. Então, mas o nosso Kardec, que, meus amigos, se a minha emoção pudesse motivar, e vejamos bem, nós vamos comentar, se o tempo nos permitir, ó, já foram-se embora, 35 minutos tem. Então, a biologia molecular, a biologia da crença, um tema atualíssimo. A biologia entrou por uma área imensamente linda, aonde as células nervosas, elas guardam em si, não só elas, mas todas as células do nosso corpo têm uma relação direta com esse ser eterno em processo de transformação, que é o nosso espírito encarnado. O corpo, já chegou o Bruce Lipton, nesse livro maravilhoso, A Biologia da Crença. E acabei de receber, trazido por Juliane, a querida nossa filha, um livro também de uma autora dessa área, Candice Pratt. As moléculas das emoções. Então, meus amigos, ela nos diz tranquilamente que nós podemos, nessa condição de que a emoção guarda e pode ser gerada por pensamentos, nós estamos num processo de nos enfermar, à medida em que permitimos emoções que nos infelicitam. Então, queridos amigos, a ciência serve para ser aplicada. Kardec a conduz no sentido do meio prático e o mais eficaz, da sua utilização. Então, essas descobertas que chegaram, esses biólogos, nos remetem, sem dúvida, a um grande questionamento. O nosso mundo emocional. E o nosso Nando Cordel, que deve estar chegando daqui a 1h30, se é que ele conseguiu pegar o voo da Azul, mas ele pegou, porque foi tanto pedido aos guias espirituais para que ele chegasse e logo fosse para o Terminal 4 em Guarulhos, mas ele vai estar aqui daqui a pouco. Eu quero dizer, o Nando Cordel, na sua sensibilidade, ele criou um movimento, até então, em Pernambuco, Nando Cordel Cultural, aonde ele, a cada 3 meses, faz um seminário sobre o tema o homem analfabeto emocional. Nós somos todos analfabetos. A gente já não sabe mesmo nada. E muito menos como é que essas nossas emoções, de onde elas se originam, não é mesmo? A gente, evidentemente, às vezes não tem nenhum motivo para se contrariar, e quando vemos, já saiu na goela a forma, não é? Tão contundente, não tão contundente quanto o Irie, mas a forma como a gente, quando viu, a emoção já saiu. E a emoção forte, meus amigos, ela nos causa enfermidades. Ela compromete o nosso sistema cardiovascular. Onde tem alguns cardiologistas aqui, onde é que está o João Carlos? Bom, mas o que o Kardec
na sua visão em contato com os fatos e não só examinando os fatos. Porque a ciência, diz Kardec, ela é toda construída de fatos, de fenômenos. É a partir de cada classe de fenômenos que as ciências vão abrindo seus espaços e dominando a sua área de atuação. Mas não é só a constatação dos fatos, como ainda vemos em muitos dos nossos pesquisadores. Eles se dão por felizes em constatar os fatos. Mas os fatos em si não são ciência. A ciência é a elaboração das hipóteses e da descoberta das leis que regem esses fenômenos. Aí nós estamos tomando conhecimento, mas, meus amigos, entre os cientistas, apenas 51% deles admitem a existência de Deus, de uma origem criada por uma inteligência maior. Entre os 99% ou 95% dos comuns mortais que admitem tranquilamente. Mas nós perguntamos, será que 51% desses cientistas que não admitem, não é, a existência do poder que rege todo esse universo maravilhoso e que palpita dentro de cada um de nós, é suficiente para dar a chancela de verdade? A resposta é óbvia. Mas o Collins, um cientista norte-americano, ele chama essa manifestação divina de sintonia fina. Vejam que interessante, sintonia fina. Isso que esses queridos nossos sonoplastas aqui estão buscando as sintonias finas. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: se a força que aglutina os prótons e os nêutrons no núcleo daquela imagem do átomo, sistema planetário minúsculo, fosse um pouco menor, essa força de atração dessas duas subpartículas atômicas fosse um pouquinho menor, vejam só, a visão dele de sintonia fina, apenas existiria os átomos de hidrogênio e não daria formação aos átomos de carbono, que é a matéria-prima do universo, matéria-prima do organismo. Então, que sintonia fina, maravilhosa é essa que está presente em cada uma das nossas células. E agora as nossas células são poder de registro das nossas emoções. A qualidade das nossas emoções pode nos levar a estados de saúde permanente, como tantos que a gente vê aqui, mas pode nos levar a contrair enfermidades, porque elas atuam diretamente no metabolismo. Vejam só, nós estamos falando de efeito molecular. Ainda não são os compostos orgânicos que constituem os enormes compostos orgânicos que constituem um organismo, o organismo celular. Nós estamos falando de uma partícula química. E essas partículas, na membrana
da célula, ou melhor, na membrana das células nervosas principalmente. Essas membranas, elas condensam, elas registram e metabolizam as nossas emoções a nível biológico. Que importante. Mas o nosso codificador, é com ele que a gente quer caminhar nesses 25 minutos que faltam aqui. É triste. Ele disse, o Espiritismo caminhará com a ciência. Isso não foi fruto de uma impressão momentânea. Aonde a ciência mostrar que ele está equivocado, ele se voltará e abraçará a ciência. Mas felizmente, e de forma inexorável, as ciências têm apenas confirmado aquilo que os espíritos na época, nesse diálogo com alguém que diretamente fazia, e com todo o desprendimento, porque ele entendia, assim ele nos diz, no decorrer do estudo feito nas páginas da Revista Espírita. Ele estava ali lidando com inteligências que certamente já passaram pelo seu estado humano, mas eram inteligências, como nós, como ele, falíveis de equívoco, e as suas perguntas, muito bem ordenadas, numa sequência sempre lógica, eram dirigidas com toda a liberdade e com toda a preciosidade do seu espírito perquiridor. Essa foto mostra um local onde Kardec por aqui passeava. Palais Royal em Paris, na sua época. Eu vou correr um pouquinho, porque as duas meninas que estão aqui, eu chamo de meninas porque eu as conheci criança, elas vão tratar desse assunto. Não é? A Astrid e a Heloísa Pires. Crianças. Então, esse livro, meus queridos, esse livro é uma preciosidade. O professor Herculano Pires, que tivemos a sorte, a Maria Júlia e eu, de conviver, ela, na sua formação médica ali perto, morando próxima à rua Bacelar, ela morava na Botucatu, não é? Ela participava das reuniões caseiras com as filhas do professor Herculano e o próprio professor Herculano. Então, eu estive várias palestras em São Paulo, na época, e o professor Herculano Pires, que deve estar numa extensão da sua emissão espiritual, está presente entre nós. Então, ele trata, na introdução geral, quando ele busca entender o desenvolver da filosofia, ele coloca um paralelismo. Quando a gente que estuda geometria, ou estudou há muito tempo, e a Heloísa, que é professora de matemática, a gente vê paralelas. Qual é a definição? São duas retas que se encontram no infinito. Puxa, paralelas. O paralelismo vem exatamente desse desenvolver. A primeira paralela que o professor Herculano coloca é exatamente a sequência, quando o homem começa no mundo a tomar
conhecimento do que lhe cerca. É o homem primitivo, o homem da caverna. Não é? Na primeira sequência, na primeira paralela, está a sequência da evolução que sai da magia para a religião. Então, o primeiro contato deste ser nos efeitos climatéricos começa a ver no trovão a existência de um Deus. E aí ele se debruça diante, mais uma vez, desse trovão e começa a render-lhe atos de caráter religioso. Mas a segunda paralela, e essas paralelas, naturalmente, elas se fundem, não tanto no infinito, não é? É a sequência do homem que pega a pedra e começa a riscar uma pedra contra a outra e gera a faísca que vai acender o fogo, descobre o fogo. O homem que pega um pedaço de rocha e faz dele uma roda, é exatamente este lado da experiência que vai se transformando em ciência. Mas entre essas duas paralelas, existe um terreno aonde se movimenta, segundo o professor Herculano, a praxis, que é exatamente o desenvolvimento que o homem vai obtendo na sua capacidade de manusear as coisas e os seres. Então, desse manuseio, nasce o complexo do conhecimento. Me desculpem, pobremente, falar desse histórico, que a Astrid o fará. Eu me sinto assim, jejuno e me debruçando agora, com todo o carinho, a essa... O que é que eu fiz aqui? Eu acho que eu mexi onde não devia. Esse negócio de... Eu ainda não domino isso não. Como é que é? Então, é o manuseio, né? Este manuseio da eletrônica, dos recursos da informática, que a gente vai desenvolvendo aos poucos, com paciência. Obrigado. Bom, mas aí a gente segue. Esse paralelismo que citamos, algumas outras citações que eu vou ter que avançar um pouquinho, e está lá, o professor Herculano. A ciência renascerá, estamos falando de ciência, das cinzas de Aristóteles, e o homem, esse é um instrumento de pesquisa, na sua capacidade, no seu potencial de percepção e de trabalhar com os fatos que lhe cercam. O homem se fará o revelador racional dos mistérios encobertos pela mística religiosa. Que coisa mais linda! Isto coincide diretamente com Einstein, quando ele diz que a religião sem a ciência é cega. E a ciência sem a religião é paralítica. Que pensamento bonito, que coincide integralmente. E diz lá o professor, poderá Kardec distinguir dois tipos de revelação. E foi o que ele fez. A revelação científica pelos pesquisadores dos mistérios da natureza. E a revelação espiritual, através do convívio, da comunicação, nesse potencial de sensibilidade que todos nós temos. Porque agora, daquilo que a gente pode perceber,
a gente pode possivelmente entrar numa área de percepção. Essa energia escura, ela pode ter uma relação direta com a nossa sensibilidade mediúnica. E aí vai a revelação científica, como dissemos, pelos pesquisadores dos mistérios da natureza, e a revelação espiritual, através da mediunidade e do intercâmbio, da comunicação com este mundo de múltiplas frequências nos planos da espiritualidade. E aí vem o professor Herculano, isso é fundamental. No mundo novo, vejamos bem, não há donos da ciência. A ciência não disse, e dificilmente sabemos lá, quando se aproximará de dizer a última palavra, talvez no encontro das paralelas, no infinito. Não há mais lugar para a autoridade individual no tocante à problemática da verdade. Todos nós temos essa capacidade, que brota do real em si, e são das interpretações individuais, sujeitas a condicionamentos desconhecidos. E aí vem o criador do método, René Descartes. O preconceito e a precipitação, o preconceito e a precipitação. O que é que a gente está vendo nesses pseudo-sábios? É o preconceito de que sabe tudo, ignorantes que só. E a precipitação, esse hábito a gente tem. A gente não gosta de refletir, não gosta de amadurecer. O Kardec nos dá esse exemplo. Ele nunca tirou uma conclusão, ele colocou estas percepções e hipóteses em quarentena e continuou no seu intercâmbio com o mundo espiritual para conduzir aquelas hipóteses que viesse a construir, por assim dizer, as teses e definir as leis governantes dos fenômenos. Prejudicam esses dois vícios o juízo e impede a descoberta da verdade. Este homem que enunciou que o conhecimento da verdade reside na evidência dos fatos. Evidências. Então, Stevenson diz evidências da reencarnação. E o homem da prudência científica, ele não pode arrogar-se de dizer a última palavra. Espiritismo, vem o espanhol Gonçalves Soriano, vejamos bem, da época de Kardec. Nesse livro dele, La Filosofia, ele é definitivo. O Espiritismo é a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade. Olha a época em que ele viveu, de 37 a 85. Vejamos bem, 57 vai a público o primeiro volume, a primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí, eu não tive foto melhor, queria uma foto bonitinha dele, mas é ele. Ele fazendo, na sua forma, até nos seus debates que nós assistimos na televisão com o padre Quevedo sobre parapsicologia. Ia lá o Herculano Pires. Então, filosofia é o pensamento debruçado
ou vou desligar isso aqui, cadê 11 minutos. Debruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. E aí, olha só, debruçar o pensamento, isso é muito bonito. A gente, é o coração, debruçar-se é colocar o coração no que se faz. Ou não é? É. Sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela. Aí, vejam só, a ciência tem um propósito, e é esse o propósito final. Reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Portanto, Kardec partiu, isso ainda está nesse livro, pequeno no seu volume, mas concentrado no seu conteúdo. Kardec partiu da pesquisa científica, originando-se desta ciência espírita. Desenvolveu a seguir, olhem só, a interpretação dos resultados. E a interpretação são sempre provisórias. Ficam num estado de maturação, assim faz o gênio Kardec. Daí, interpretação dos resultados da pesquisa que resultou na filosofia espírita. E tirou depois as conclusões morais desta concepção filosófica. E é isso que interessa. É o seu resultado final, bem ao sabor do homem moderno. Os meios práticos e eficazes que essa ciência nos leva como contributo a melhorar este indivíduo que perambula por este mundo aqui. Rápido para mostrar. A Revista Espírita. Esse é um facsímile da primeira Revista Espírita em 1858. 58. Um ano depois de lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos. Primeiro ano, de 58 a 69. De janeiro a junho, 11 anos e meio. Kardec dirigiu sozinho, com constância, vejam só, com uniformidade de orientação. A Revista Espírita, dizem os editores, e essa revista, os 12 volumes, foram traduzidos pelo professor Júlio Abreu Filho, que tive a oportunidade de conviver em São Paulo. Julinho, professor Júlio de Abreu. Eles, os editores, na época, a Edicel, eles admitem que os livros do Kardec não têm 10% do que consta os volumes da Revista Espírita. Então, meus amigos, Revista Espírita, 10 minutos, eu já sei. Aqui está menos, você me deu 3, ó. Revista Espírita é o laboratório de Kardec. Olhe, eu gostaria de ter tido a oportunidade de percorrê-la inteirinha, nos seus 12 volumes. Porém, nós ficamos apenas na introdução do primeiro volume, já foi suficiente. Kardec começa a examinar. E já, vejam só, do momento em que ele começou a ter contato com as mesas girantes, e tirar no seu diálogo com a espiritualidade, fazendo perguntas. Ele diz, na introdução dessa revista, em janeiro de 58, no seu primeiro volume, poucos anos transcorridos haviam
ou havia, entre as manifestações dos primeiros fenômenos das mesas girantes e falantes, quando ele já considera hoje, vejam só, em janeiro de 58, uma ciência que descobre todo um mundo de mistérios, que patenteia as verdades eternas. É por isso que a gente tem tanto entusiasmo. Quem vem aqui pela primeira vez e nos vê falar, esse pessoal está pirado. Essas emoções, mas é porque esse negócio é lindo, é maravilhoso. O pouco que a gente percebe, o trabalho deste homem, eu fiquei, até onde consegui ler, emocionado. Parecia que eu estava na época. Eu devia estar em espírito, porque eu tenho algumas referências. Mas não é o caso. A denominação de ciência ao espiritismo, naturalmente sem as características de uma ciência exata, como a física, a matemática e outras tantas. É bastante dizer-lhe que seja uma ciência filosófica. E por que não? Não é? Toda ciência, está aqui mais uma vez, deve basear-se em fatos que por si só não constituem uma ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos e o conjunto de leis que os regem. Aí sim, E aqui, ele começa a fazer, nas páginas apenas desse primeiro volume. Se chegou o Espiritismo ao estado da ciência, e essa foto que aqui está, ela é exatamente o local. Quem foi a Paris e passou pela passagem de Sainte-Anne, foi no primeiro andar, a Cláudia Beaumartin, brasileira residente, nos levou e disse, olha, é aqui, vamos lá. A porta, que não íamos incomodar, quem ali estava, aqui morou Kardec. Que emoção! Isso existe. Passagem Sainte-Anne, número 59. Para aqui Kardec se deslocou. Exatamente, não só residindo, mas transferiu a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também o escritório da Revista Espírita. Mas, aí está. O nosso objetivo é buscar a verdade, o compromisso do Kardec com a verdade. Esse compromisso que todos nós precisamos ter. Acolher todas as observações dirigidas. Procurar resolver as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. A revista, disse ele na introdução, nesse primeiro ano, desse primeiro número, será uma tribuna. E assim o fez. E foi nessa caminhada que ele realmente construiu este edifício majestoso. Discutiremos, vejam só a elegância, mas não disputaremos, respeitando as opiniões adversas. Bom, eu vou correr até o fim. E aqui, ele enuncia a relação dos assuntos que ele abria ao público para enviarem informações, relatórios de casos, manifestações materiais ou inteligentes, são muitas. O elenco de fenômenos que ele já tinha tratado nesse convívio com os médiuns, e ele coloca aqui, para aqueles que quisessem enviar e colaborar com as suas experiências. As várias espécies de manifestação. Eu não tenho.
começou assim, uma pranchetinha. E a prancheta, ela, primeiro, não era ainda um lápis, era um ponteiro e um círculo com as letras do abecedário. E então ele discute que jamais, se duas ou mais pessoas colocassem ali as mãos, seria muito difícil que elas se coordenassem para percorrer e respondessem, indicando as letras para formar as palavras. Mas, a partir desse ponteiro na pranchetinha, a ideia de colocar um lápis, e aí os espíritos começaram, sob a influência de um médium, começaram a escrever, e eram aqueles círculos, né, porque não tinha a interrupção das palavras. Ela vinha em círculos, fechando esse círculo, até que passou esse lápis diretamente para a mão. A psicografia é inaugurada, portanto. E aí, a psicografia hoje, ela, 2008, em julho de 2008, na Filadélfia, 2 pesquisadores, o Alexander Moreira Almeida, catedrático de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, nosso companheiro, e aquele que nós o tratamos como Julinho. Se organizaram, levaram 10 médiuns psicógrafos com certas características, e com o Newberg, na Pensilvânia, realizam um projeto de pesquisa, aonde os médiuns, como aqui vemos, são várias fotos, eles, uma cânula com um contraste radioativo, eles passam a produzir, inicialmente, sob o efeito de uma inteligência, de uma entidade espiritual. E aqui vem a página, ou as páginas psicografadas, com conteúdo tratando de temas da realidade espiritual, da importância, inclusive, da pesquisa, como nós tivemos a oportunidade, ali estávamos por alguns dias juntos, e depois, então, deste momento, em que aqui o médium está já terminando a sua experiência de psicografia, sob o efeito da entidade comunicante, ele é levado a um tomógrafo computadorizado no processo SPECT de irradiações de fóton único. SPECT é uma sigla em inglês. E aqui, durante 30 minutos, imóvel, esse aparelho que eu vi, ele gira e vai registrando na região cerebral, com cores, aquelas áreas que foram ativadas durante a experiência. Passado esse instante, o médium volta, naturalmente se condiciona, e agora é ele quem produz normalmente um tema sorteado e desenvolve este tema pela sua própria mente, vai, inocula novamente o radioisótopo, volta para o tomógrafo, grava as imagens. Onde é que está isso? Está mais para cá. Pronto. Aqui estão os personagens. O Alexander, que vocês conhecem, eu estou chamando ele de Julinho. Aqui as imagens gravadas, e esse é o Andrew Newberg. Quando eles comparam essas imagens, era de se esperar, pelo conteúdo, que as imagens, ou melhor, que as imagens cerebrais, principalmente no córtex frontal,
elas apresentassem ativações maiores, ao contrário, mostrando exatamente que quem elaborou, com muito mais riqueza de informação, as páginas psicografadas, não foi o médium. E isso abre, como abriu, esses pesquisadores levaram, como vocês veem, 4 anos para elaborarem todo este material e chegarem a conclusões. Esse assunto já foi publicado numa revista indexada, quer dizer, indexada é que não recebe qualquer artigo, não. Ela é uma revista científica e está sendo o mundo inteiro, por primeira vez, sendo informado do fenômeno da psicografia. O nosso Kardec, onde é que está o Kardec? Eu nunca ouvi falar dele. Ou ele foi para um outro plano, um outro mundo superior, deve estar inspirando e compartilhando desses avanços que hoje os instrumentos e a tecnologia nos permitem. Eu vou, e não vai dar tempo, a classificação dos espíritos é muito grande. Este é o Daniel Douglas Home. Tchau. Aos 9 meses, no berço, Edimburgo, onde nasceu, Escócia, portanto, o bercinho dele balançava e caminhava sozinho, aos 9 meses. Aos 3 anos, a família vai para os Estados Unidos. E os fenômenos já patentes. Volta ele em 1854. A Itália e depois a França. E aqui nós vemos em cartazes da época, não é? Ele mesmo levitando, a cabeça vai e bate no teto e desce suavemente sob a ação dos espíritos. Aqui as mesas, igualmente, levantadas e descendo suavemente. Olha, um número de fenômenos, e o Kardec, nesse primeiro volume da revista, ele trata em 3 capítulos todos os fenômenos que o Daniel Douglas Home produziu. Não só tratou, mas argumentou, perquiriu, procurou, inclusive, defender, ou não necessariamente defender, mas mostrar que o Daniel Douglas Home tinha ido para a Itália pela saúde da sua filha. Ele tinha, então, 22 anos, esse médium. Um dos médiuns espetaculares, como aqueles que, numa enxurrada, nesse século XIX, surgiram naturalmente programados pela espiritualidade. Eu vou ter que terminar, porque já zerou tudo aqui. Não dá tempo para falar dos maiores mistérios do universo, nem nessa obra do Gabriel Delany. Gabriel Delany nasceu em 1857. O pai dele, Alexander Delany, e a sua senhora mãe, médium, ele, espírita de berço, convivia com Kardec, que lhe dava tratos de avô, como se fosse avô. Então ele conviveu nesse carinho e nesse afego do Kardec e escreve livros importantíssimos, em que nós apenas estamos apresentando esse aqui. O Leon Denis, no livro que será amanhã, não é mesmo? O painel da nossa discussão, o problema do ser do destinador. Então, essa equipe toda, se a gente for enumerar aqui, Camille Flammarion, chefe do Observatório Astronômico de Paris, nas suas obras tratando narrações do infinito, Stella e tantas outras,
É ele quem fala no túmulo de Kardec, se não me engano, aquilo que eu escutei ser enunciado pelo Leon Denis. Ele menciona Kardec como o bom senso encarnado. Então são espíritos. William Crookes, Prêmio Nobel de Física, em inglês, o inventor da lâmpada, essa lâmpada fluorescente, nos fenômenos de Kate King, com a médium Florence Cook, que aqui se vê. Importantes. Alfred Russel Wallace, é outro inglês. Ernesto Bosano, na Itália, estudando os fenômenos psíquicos no momento da morte. E o Charles Richer, o criador da metapsíquica, as obras de Charles Richer, não só na sensibilidade, na exteriorização da sensibilidade, nos fenômenos de hipnose. Albert de Rochat, Coronel Albert de Rochat. Entre outras coisas, eu gosto dele porque ele era engenheiro. E foi, sim, diretor do Instituto Politécnico de Paris. Albert de Rochat é um monumento. Estudou exatamente os fenômenos da hipnose. O professor Herculano Pires, nesse livro magistral, onde ele mostra para a psicologia hoje e amanhã, faz uma abordagem maravilhosa, ampla, rica de informações que gostaríamos de comunicar. E aqui ele, nessa obra Ciência Espírita, ele mostra um programa sugestivo de um currículo escolar para um curso de pós-graduação universitária. O doutor Hernani, também contemporâneo, estuda, debruça-se com Stevenson sobre casos sugestivos de reencarnação. E é o Stevenson, em 70, que visita por primeira vez na residência do Dr. Hernani, o intérprete Agenor Pegado. Mas agora o Stevenson já trata e aborda a reencarnação aonde ela se interfaceia com a biologia. A reencarnação agora, ela também já está relacionada à psicologia de há muito, por sinal. O livro do Dr. Hernani, o Jorge Mick, que lamentavelmente as vozes que ele conseguiu gravar com os dois espíritos, o espírito de George Miller, eu não vou aborrecer o tempo. E aqui a Sônia Rinaldi, que obteve durante 6 minutos uma conversa direta, por telefone, com o Dr. Haldive e o espírito de Carlos de Almeida, falando com sotaque português de Portugal. E aí vamos, Jean Charron na França, Amit Goswami, indiano, mas residente nos Estados Unidos, físicos modernos. E aqui o último livro da Candace Pert, As Moléculas da Emoção. Meus amigos, é imenso o contributo hoje da ciência em todas as latitudes, confirmando os postulados enunciados por Kardec, baseado na informação dos espíritos. Quando ele é perguntado lá, no primeiro volume, como é que ele conseguiu gravar, porque a gente tinha essa... Como é que Kardec, sem gravador, sem nada, que memória prodigiosa, ele conseguiu registrar todas aquelas respostas dos espíritos. E ele coloca ali que ele mesmo redigia as perguntas e todas as respostas foram obtidas por psicografia. Porque não havia meios de falha, nem de traição da memória. Está tudo escrito, aquelas perguntas, e ele voltava e distribuía a diversos médiuns. E, finalmente,
Eu quero agradecer muito, mas eu quero trazer para vocês a nossa Isabel. A netinha que fez no dia 30 de março, agora, 1 aninho. Ela manda um beijinho para a dona Isabel e para todos nós. Muito obrigado.